Imagine ser trancado em uma sala fria, amarrado a uma cadeira de metal, da qual você não pode se mover. Seus olhos são forçados a ficarem abertos, fixos para frente, por pinças de aço implacáveis que impedem você até mesmo de piscar. Diante de você, uma tela gigante exibe imagens de violência extrema, caos e destruição em looping. Enquanto isso, uma trilha sonora clássica, estrondosa e ensurdecedora ecoa pelas paredes do laboratório. Toda vez que o seu corpo reage com náuseas, pânico ou terror biológico, uma descarga química ou um choque elétrico amplifica o seu sofrimento, forçando o seu cérebro a associar o seu próprio livre-arbítrio ao horror absoluto. Acho que só de descrever essa cena, você já sabe onde eu quero chegar, né? Essa cena perturbadora parece ter saído diretamente da mente brilhante de Anthony Burgess no livro, ou do visual icônico e simétrico de Stanley Kubrick no cinema, com Laranja Mecânica. Mas e se eu te disser que a realidade foi muito mais cruel? É que cientistas de verdade, financiados por governos democráticos e totalitários, tentaram curar e moldar o comportamento humano usando exatamente esse método. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos abrir os arquivos confidenciais da ciência psicológica mais obscura do século XX. Gente, parece uma coisa também. Quando eu não tô gravando, a rua tá silenciosa, não passa um carro. Mas eu ligar aqui o microfone, passa carro, passa moto, passa ônibus, passa caminhão, passa avião e gente passando falando também. Super alto, é impressionante. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Olha, se você é fascinado por descobrir o lado mais bizarro, oculto e cheio de segredos da nossa história, você acabou de encontrar o seu lugar. Sejam muito bem-vindos à História com Fofoca, o canal onde o passado perde a pose e a gente conta tudo que os livros didáticos morrem de medo de colocar nas páginas. E vamos combinar uma coisa de amigo para amigo aqui, bem rapidinho? A nossa comunidade está crescendo cada vez mais, cada dia mais. E eu tô feliz demais que vocês estejam acompanhando o meu canal junto comigo e fofocando demais, que fofoca é o que edifica a nossa vida, né? O meu objetivo é trazer cada vez mais fofocas históricas detalhadas como essa para você. Então, vamos fazer o seguinte, se a gente conseguir bater a meta de 500 inscritos até o final de junho, eu faço uma promessa solene, prometo aqui, ó, tô até com a mão no peito pra dizer isso, tá? Eu vou começar a aparecer nos vídeos, pelo menos uma vez por semana, vai ter um vídeo com a minha carinha real, assim, de carne e osso. Sem falta, eu vou aparecer pelo menos uma vez por semana em um vídeo completo com a minha carinha. Tá? Eu sei que eu apareci, teve um frame aí nos vídeos passados que eu apareci um pouquinho, mas eu já surtei, já pintei o cabelo, cortei o cabelo também, fiz uma franja, fiz a franja em casa, então vocês já imaginam como deve estar. Então essa é a minha promessa, se a gente bater 500 inscritos até o final de junho, eu prometo que eu vou aparecer pelo menos uma vez por semana em um vídeo longo só com a minha carinha. E tudo isso pra gente tricotar, debater, fofocar sobre os maiores mistérios do passado. Então, se você gostou dessa promessa e para me ajudar a fazer com que isso aconteça e a gente alcançar essa meta juntos, clica agora no botão de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum capítulo e já deixa o seu like. Assim, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo tem valor e me ajuda a cumprir essa promessa com você. Já inscreveu? Já deixou o like? Então respira fundo, solta a vinheta porque o babado de hoje é de deixar a mente completamente confusa. Bom, para compreendermos os experimentos assustadores da vida real, precisamos primeiro dissecar a mecânica da ficção. Na obra original, Alex, o carismático e violento líder de uma gangue, é preso e escolhido para ser a cobaia de um novo programa estatal de reabilitação. O governo, desesperado para esvaziar as prisões e cortar custos públicos, decide aplicar a chamada técnica Ludovico. O processo consiste em injetar no paciente uma droga fictícia que induz uma paralisia muscular simulada, acompanhada de um pânico sufocante de morte iminente e náuseas avassaladoras. Tranquilo, né? Enquanto o corpo do indivíduo colapsa internamente, ele é obrigado a assistir a filmes de violências extremas. E eu acho que quem assistiu o filme ou quem leu o livro já sabe do que eu tô falando. Como a trilha sonora de um dos filmes continha a Nona Sinfonia de Beethoven, a música que era favorita do Alex, o seu cérebro cria um curto-circuito.
O resultado? O Alex não aprendeu a ser bom de verdade. Ele apenas foi condicionado de uma forma que, se ele pensar em desferir um soco ou se ouvir a música do Beethoven, seu corpo reage com um vômito ou uma dor excruciante. Ele perdeu o que nos define como humanos, a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Quando o livro foi lançado em 1962 e o filme estourou em 1971, o público não ficou chocado apenas com a violência artística. O verdadeiro choque veio porque a sociedade da época sabia que nos bastidores da Guerra Fria, cientistas reais estavam fazendo coisas idênticas ao que estava aparecendo naquela tela ou que estava sendo descrito naquele livro. Toda a base teórica de Laranja Mecânica foi extraída diretamente de uma corrente da psicologia real que dominava as universidades americanas e europeias na metade do século passado. O behaviorismo radical, liderado pelo famoso psicólogo B.F. Skinner, defendia uma tese polêmica e revolucionária, a de que o livre-arbítrio é uma completa ilusão romântica. Para ele, o ser humano é apenas um organismo moldável cujas ações são ditadas inteiramente pelos estímulos que ele recebe do ambiente. Então, se você recompensar um comportamento, ele se repete. Se você punir um comportamento de forma sistemática, ele é extinto. Para provar sua teoria, ele criou a famosa caixa de Skinner, um dispositivo fechado onde ratinhos e pombos eram isolados. Se o rato apertasse uma alavanca na hora certa, recebia comida, no caso, o reforço positivo. E se apertasse na hora errada, recebia um choque elétrico doloroso no chão da gaiola, que seria a punição. Em pouco tempo, os animais faziam exatamente o que Skinner queria. O problema começou quando os cientistas ambiciosos olharam para o sucesso da caixa de Skinner e pensaram: e se transformarmos as prisões, hospitais e a própria sociedade em uma grande caixa de Skinner para humanos? Aqui é onde a nossa fofoca mergulha nos arquivos mais sombrios e secretos do governo dos Estados Unidos. Durante as décadas de 50, 60 e o início de 70, a CIA operou um programa clandestino e ilegal de experimentação humana chamado Projeto MK-Ultra. O grande objetivo da agência era descobrir métodos eficazes de controle mental, lavagem cerebral e reescrita de personalidade. Eles queriam criar o espião perfeito, imune a interrogatórios ou programar assassinos que atuariam sob gatilhos psicológicos subconscientes. O ramo canadense desse projeto foi o que mais se aproximou da crueldade de Laranja Mecânica. Sob o comando do psiquiatra escocês Donald Elwyn Cameron, no Allen Memorial Institute, em Montreal, pacientes civis perfeitamente comuns que haviam se internado para tratar problemas cotidianos como depressão pós-parto, ansiedade, foram usados como cobaias humanas sem qualquer consentimento. Cameron desenvolveu uma técnica brutal chamada Psyche Driving, ou condução psíquica. O procedimento real era dividido em fases milimetricamente calculadas. Primeiro, o paciente era colocado em um estado de coma induzido por coquetéis de drogas pesadas e barbitúricos, que podia durar de semana até meses inteiros. Cameron aplicava terapias de eletrochoque que eram de 30 a 40 vezes mais potentes do que as doses médicas recomendadas na época, aplicadas várias vezes ao dia até apagar completamente as memórias passadas do paciente. Com a mente do indivíduo zerada e transformada em uma página em branco, ele era amarrado a camas ou cadeiras, com fones de ouvido presos à cabeça. Gravadores repetiam uma única frase em looping por até 16 horas por dia, totalizando mais de 500 mil repetições ao longo do tratamento. As frases eram de um teor degradante, como "você é uma pessoa ruim" ou comandos de obediência. E daí para pior. Não dá nem para colocar todos aqui, né? Porque senão o YouTube vai me dar uma chamada. Para garantir que o paciente não se debatesse ou tentasse arrancar os fones, os médicos injetavam curare, o mesmo veneno sul-americano usado em flechas, que paralisa completamente todos os músculos voluntários do corpo, mantendo o indivíduo consciente e aprisionado dentro do próprio cadáver temporário, enquanto ouvia as mensagens. Diferente do Alex de Laranja Mecânica, cujas faculdades mentais permaneceram intactas após a lavagem cerebral, as vítimas reais da MK-Ultra tiveram suas vidas permanentemente destruídas. Quando os comas cessassem, muitos haviam esquecido o próprio nome, não reconheciam os filhos, perderam a fala e precisaram ser ensinados novamente até como usar o banheiro. O Estado havia alcançado o controle, mas ao custo de transformar humanos em cascas vazias. Se você acha que esses experimentos ficavam restritos a espiões e agências de inteligência,
Prepare-se para essa outra faceta assustadora da história da psiquiatria. Nas décadas de 60 e 70, a homossexualidade ainda constava nos manuais médicos internacionais como um distúrbio mental a ser tratado. Hospitais psiquiátricos renomados nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália decidiram usar a terapia de aversão puríssima para tentar alterar à força a orientação sexual de jovens. E o protocolo era assustadoramente idêntico ao tratamento aplicado no filme de Kubrick. Um dos casos reais mais documentados e trágicos foi o de Robert Clark, um jovem britânico voluntariado pela própria família religiosa. O tratamento funcionava assim. O jovem era trancado em uma sala isolada e recebia injeções potentes de apotrofina, uma substância química emética que provoca fortes náuseas, suores frios e vômitos violentos contínuos. Assim que a droga entrava na corrente sanguínea e o sofrimento físico começava a se manifestar, os médicos projetavam na parede fotografias e slides de homens ou de parceiros afetivos do paciente. O objetivo neurocientífico era forçar o cérebro a associar o desejo homoafetivo ao mal-estar físico insuportável. Logo em seguida, quando o efeito da droga começava a passar, os médicos exibiam fotos de mulheres e ofereciam cigarros ou doces, tentando criar uma falsa associação de prazer. Esses experimentos em massa geraram uma epidemia oculta de suicídios, psicoses graves e traumas irreparáveis nos jovens submetidos ao processo. Anos mais tarde, a própria comunidade científica admitiu que a técnica Ludovico da vida real nunca funcionou para mudar a essência de ninguém. Ela apenas estraçalhava o sistema nervoso das pessoas e as ensinava a viver sob um estado permanente de terror biológico crônico. Agora, vamos cruzar a cortina do cinema e da literatura para entender as motivações pessoais que tornam essa obra uma das mais viscerais da história. Tem uma história de bastidores trágica e pouco conhecida que explica o porquê o Burgess ter escrito um livro tão violento. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, a esposa de Burgess estava grávida, foi brutalmente assaltada, espancada e violentada por 4 desertores do exército americano em uma rua escura de Londres, durante um blackout de bombardeio. Devido aos ferimentos terríveis, ela perdeu o bebê e desenvolveu uma depressão profunda que levou ao alcoolismo e, anos mais tarde, ao falecimento precoce. Burgess não estava em Londres na noite do crime. Ele serviu ao exército em Gibraltar e carregou uma culpa esmagadora pelo resto de seus dias. Ele escreveu Laranja Mecânica como uma forma de terapia pessoal catártica para tentar processar o seu próprio ódio, o seu desejo de vingança e a sua revolta contra a criminalidade. O personagem do escritor que é agredido por Alex no livro é o próprio Burgess. Porém, mesmo tendo motivos de sobra para odiar os criminosos, Burgess era um católico fervoroso e um humanista. Ele usou a criação da técnica Ludovico para fazer uma pergunta filosófica ao mundo. Se o Estado remove de um homem a sua capacidade de escolher o mal, ele o transforma em um cidadão de bem ou tira dele a sua humanidade, transformando-o em uma laranja mecânica. Ou seja, um objeto mecânico controlado por engrenagens estatais, mas disfarçados com uma casca orgânica e viva por fora. Quando Kubrick comprou os direitos para o cinema, a obsessão pelo realismo quase custou a integridade física do ator principal, Malcolm McDowell. Lembra daquela cena icônica do tratamento, onde o personagem berra enquanto as pinças seguram suas pálpebras? Aquela que eu descrevi no começo do vídeo? Aquelas pinças eram instrumentos cirúrgicos reais chamados afastadores de pálpebras de Bahaker, normalmente utilizados em cirurgias de catarata com o paciente anestesiado e deitado. Kubrick exigiu que McDowell fizesse a cena sentado e olhando para frente por horas. As pinças escorregaram várias vezes durante as filmagens, o que acabou arranhando gravemente as córneas do ator, deixando-o temporariamente cego de um dos olhos por uns dias. O homem que aparece na cena vestido de jaleco branco, pingando colírio nos olhos secos de Alex, não era um ator figurante. Era o Dr. Lear, um oftalmologista real contratado às pressas por Kubrick para garantir que os olhos do Malcolm não sofressem uma infecção grave ou uma cegueira permanente diante das câmeras. McDowell também quebrou várias costelas durante a gravação da cena em que seus antigos amigos, agora policiais, o afogam em um tanque de água. O nível do realismo exigido por Kubrick espelhava perfeitamente a frieza dos cientistas que ele criticava na tela.
E para fechar o nosso quebra-cabeça de curiosidades, não podemos deixar de mencionar o famoso experimento de aprisionamento de Stanford, conduzido pelo psicólogo Philip Zimbardo em 71, exatamente o mesmo ano de lançamento do filme de Kubrick. Zimbardo dividiu estudantes universitários saudáveis entre guardas e prisioneiros, em uma prisão simulada no porão da universidade. O objetivo era ver como os indivíduos se adaptariam ao papel de autoridade e submissão. Em apenas 6 dias, o experimento teve que ser cancelado às pressas. Os estudantes que faziam o papel de guarda começaram a usar técnicas de privação de sono, humilhação psicológica e isolamento sensorial para quebrar o espírito dos prisioneiros, desenvolvendo uma crueldade que chocou os próprios pesquisadores. Isso provou cientificamente a tese central de Laranja Mecânica. A violência e o controle não são exclusividade de psicopatas natos como Alex. Se você der o poder e as ferramentas certas de condicionamento para o Estado ou para pessoas comuns, a linha que separa o homem civilizado do monstro sádico se dissolve em questão de horas. E a verdade nua e crua, por trás de Laranja Mecânica, nos mostra que a grande ficção científica ou cinema distópico raramente inventam o terror do zero absoluto. Eles apenas pegam um espelho e o colocam bem diante das piores práticas ocultas da nossa própria história real. O projeto MK Ultra, as terapias de aversão forçada contra minorias nos hospitais psiquiátricos e as teorias de Skinner demonstram que a busca implacável pelo controle total da mente e do comportamento humano foi uma obsessão verídica, perigosa e extremamente financiada no século passado. Modificar o comportamento de alguém através do medo, da dor e da eliminação do livre-arbítrio não resolve as mazelas de uma sociedade, apenas cria robôs biológicos altamente traumatizados e esvaziados de alma. Quando olhamos para Alex sofrendo naquela cadeira com os olhos arregalados, não estamos apenas assistindo a obra-prima estética do cinema dos anos 70. Estamos, na verdade, encarando o fantasma de centenas de cobaias humanas reais que gritaram em silêncio nos porões da ciência moderna. Mas e aí? Gostou de descobrir mais essa verdade oculta? Então fiquem ligados, porque o passado está cheio de segredos e a próxima fofoca histórica já tá no forno. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Meu nome é Larissa, esse é o História com Fofoca. Até o próximo capítulo. Não esquece daquela promessa que a gente fez no comecinho do vídeo. Não esquece também de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio e respondo todos os comentários que estão ao meu alcance, dou coraçãozinho, para fortalecer aqui a nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!